Oi, pessoal! Vamos aqui para mais um dia aqui de estudo do nosso Livro dos Espíritos. Nós estamos na pergunta 272, onde a gente vai falar ainda sobre a escolha das provas, né? Estamos no capítulo 6. Bom, antes nós vamos então fazer a nossa oração, pedindo. Primeiro vocês pegaram os copinhos para a gente magnetizar a água, ou uma garrafinha. Então coloquem aí do ladinho para a gente aproveitar esse momento e fazer a magnetização. Então, vamos então pedir ajuda, presença dos nossos mentores, dos guias queridos da nossa Casa do Coração, que eles possam estar presentes, iluminando, inspirando nesse estudo, trabalhando a nossa mente, para que a gente possa aprender, se melhorar, ajudar quem está em torno da gente, ajudar na nossa vida, na nossa caminhada, que a gente tenha um bom proveito desse estudo de hoje. Graças a Deus. Bom, então vamos lá na nossa pergunta 272. Kardec pergunta: poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, nasçam no seio de povos civilizados? Né? Será que pode, né, algum espírito inferior nascer no meio de alguém, de um povo mais civilizado? Acho que sim, né, pessoal? Pode. A resposta é sim. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Por que um espírito mais atrasado vai nascer no meio de seres mais civilizados ou evoluídos, vamos dizer assim? Que é justamente com essa convivência que ele vai aprender a se melhorar, a se tornar um pouco melhor, né? Às vezes, vamos dizer que uma pessoa, ele fala aqui canibais, né? Mas vamos usar esse exemplo, vamos dizer, né? Assim, uma tribo de canibais, vamos dizer que sejam mais rudimentares. E ali um espírito desse encarna ali numa cidade, onde ele tem um estudo, contato com artes, com música, com esse tipo de coisa, diferente do que ele tinha, onde talvez em uma outra época precisasse caçar, matar. Então ele vai aprender coisas diferentes, né? Então vai aprender a refinar um pouco. Então, em contato com aqueles que estão ensinando coisas que ele não tinha acesso antes. Então, isso é um pouco lógico, né? Então, é permitido sim que esses seres menos evoluídos, vamos dizer, não sei se menos evoluídos, né? Mas mais atrasados, encarnem no meio de outros mais adiantados, né? Então, a gente aqui no nosso planeta temos seres mais atrasados e outros mais evoluídos, né? Uns estão aprendendo e outros estão ensinando. Então, é tudo muito desnivelado. Mais um segurando na mão do outro. Tem aqui ainda uma nota do Kardec. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhes é próprio e com isso talvez até ganhem. Ele está dizendo aqui, né, que às vezes também pode ser que aquele ser não fique destacado dentro de
um ambiente muito civilizado, né? Às vezes ele pode não se enquadrar, dê para notar que ele tenha ainda instintos mais rudes. Mas, de qualquer forma, ele vai estar sempre evoluindo e ele vai estar sempre ganhando um pouquinho, né? Um pouquinho de conhecimento e um pouquinho para a sua evolução. E aí, complementando aqui, a 273 também fala o inverso. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Pode acontecer ao contrário, né? Alguém que seja mais refinado, que viva lá na sociedade, todo civilizado, encarne numa tribo selvagem? E a resposta é que sim. Mas depende do gênero da expiação, né? Porque a pergunta é se ele vai encarnar ali numa raça mais atrasada, selvagem, por expiação. Sim, depende do gênero da expiação. Por exemplo, né? Um senhor que tenha sido de grande crueldade para seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. A gente vê isso tanto, né, nas novelas e nos livros e nos romances, né? Quer dizer, as pessoas maltratando, né, nessa época da escravidão. Um que em certa época exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação, né? Para quem está acostumado a mandar, vir na próxima vida e ser mandado, isso para essa pessoa é uma expiação. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Quer dizer, um espírito mais elevado pode querer encarnar ali num ambiente mais atrasado para poder justamente ajudar aquele povo, ajudar aquelas pessoas, aqueles espíritos a progredirem, né? Como se isso for permitido. Em tal caso, esse espírito vem em missão. Então é isso, pessoal. A gente pode sim, aqui a gente sabe, né? A gente vê isso e estuda isso, né? Que podemos encarnar tanto vindos de um mundo inferior, podemos vir para cá, como também um espírito superior pode encarnar aqui na Terra, como a gente vê tantos que a gente tem exemplo, né, na nossa história de tantos espíritos superiores que vêm aqui trazer coisas para elevar o nosso pensamento em todos os âmbitos, né, da nossa história, artes, música, ciência, né? Bom, vamos ficando por aqui então, e eu espero que a gente tenha avançado um pouquinho nos nossos estudos. Continuamos então seguindo no nosso Livro dos Espíritos. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.